Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Então, estamos aqui ao vivo hoje, então, com o tema Como alcançar a fluência em um novo idioma do zero. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história e o Denilson também, do Inglês na Ponta da Língua, vai contar um pouquinho da história dele. Então, a gente já vai começar daqui a pouquinho. Então, antes do Denilson entrar aí, eu quero contar para vocês, eu vou contando para vocês aqui um pouquinho de como foi que eu finalmente dei a volta por cima, como que finalmente eu encontrei as respostas para alcançar a fluência no inglês. Pessoal, olha só. Então, olha só, o Denilson entrou aqui, vamos ver aqui. Esperando aqui pelo Denilson aceitar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olá Denilson, boa noite. Good Boa evening. noite, tudo bem? Good evening. Tudo ótimo, tudo certo. Denilson, então hoje nosso tema então como alcançar a fluência em um novo idioma, né? Começando do zero. Então, Denilson, para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Por exemplo, como que você fez? Quais foram, por exemplo, o que mais deu errado para você e quando foi finalmente o ponto de virada ali que você falou assim, caraca, eu estava fazendo isso aqui tudo errado a vida toda e agora esse aqui foi o jeito certo de estudar, esse aqui foi a forma certa e que você encontrou o caminho das pedras ali. Conta um pouco pra gente, por favor. Deixa eu só apresentar, pessoal, o Denilson, ele é professor há mais de 25 anos. Denilson, me corrija se eu estiver errado em alguma coisa aí. O Denilson é professor há mais de 25 anos, já está aí desde 2005 na internet, né, Denilson? Se contando o YouTube, sim. Sim, Contando sim, sim. E assim, pessoal, quero falar para vocês que eu admiro demais o Denilson, que sempre que eu vou pesquisar algum artigo, de vez em quando eu topo lá com algum arquivo, algum artigo dele ali. E você falou que tem em torno de 30 mil visualizações por dia. É algo assim, né, Denilson? Lá no não, seu, 30 mil, nos 30 artigos. mil, 30 mil visitas por dia. Visitas. Visualizações dá Visual... bem mais. Visitas. Ok, legal. Denilson, então, Denilson, conta um pouquinho pra gente, por favor, de como é que você fez isso, como é que você deu a volta por cima. Vamos lá. Primeiro quero te agradecer, Emerson, pelo convite de estar aqui conversando com o seu público e juntando, né, os dois públicos, o meu com o seu. A galera que já me segue no Inglês na Ponta da Língua sabe da minha história, mas assim, para quem não conhece, para quem está chegando agora, eu comecei a aprender inglês sozinho em 1989. Então o Caraca. início começa por aí, 89. Eu sempre falo que a maioria que assiste, que me vê hoje dando dica de inglês, não tinha nem nascido ainda quando eu comecei a aprender inglês. E nem quando eu Eu, comecei a dar aulas, né? eu tava com Eu, 2 anos, sim, sim, eu consigo aí, imaginar. eu Consigo. comecei a dar aula em 93, era aula voluntária na igreja que eu frequentava, Igreja Metodista do Brasil. E em 95 fui contratado pela primeira escola de inglês, assim, carteira assinada, bonitinho, aquela coisa toda. Sim. Mas minha história com o inglês, ela assim, é totalmente errada, porque como eu comecei, né? Eu comecei a estudar inglês sozinho, a gente morava na roça, era longe da cidade, as dificuldades é que não tinha dinheiro para pagar curso, nunca viajei, Uhum. nunca fiz um intercâmbio para aprender inglês. Não tinha material, porque aí se você pensar assim, em década de 90, né? Vamos pegar, esquecer 89, porque já é a virada ali da Eu imagino 90. que era só aquelas apostilas assim, bem caras, né? Estilo Então, tinha aquelas revista, tipo coisas. Speak Up, né? Speak Up eu só fui conseguir ter depois que eu comecei a ganhar meu dinheirinho ali para trabalhar. Livros era um negócio meio raro, eu tinha que trabalhar muito para conseguir livro. E assim, moro, né? Moro na mesma cidade ainda, mas hoje é mais fácil porque a gente tem livrarias, tem tudo. Naquela época não tinha isso. Esse livro era um negócio caro. Então, para uma família pobre que tem que pensar se vai comprar arroz, feijão, pão, essas coisas e comprar livro, é Ou claro que vai comprar aprender comida, né? inglês, sim. Né? Sim. Então, assim, mas sempre que eu conseguia, né, eu investia num livro, alguma coisa. Inclusive, eu guardo algum desses livros comigo até hoje. Né? Só fui começar a comprar livro em 93, 94, enfim. Sim. E, E assim, Denilson, por exemplo, nesse tempo todo, então, que você estudou aí há alguns anos,
Quando foi que você viu assim, que você virou o jogo assim, que você falou assim, caraca, eu tive... Porque pelo que eu vi aí, você estudou meio que sozinho o tempo quase Aham, todo. Quando aham. foi assim que você, por exemplo, viu assim vários insights que tipo, caraca, esse jeito aqui estava totalmente errado que eu estava estudando? É porque assim, para cada pessoa, como a gente até conversou um pouco sobre isso, cada pessoa vai aprender o inglês de uma forma diferente, o idioma de uma forma Uhum, diferente. Eu vou resumir eu vou resumir aqui em três formas que vários poliglotas que eu acompanho do mundo todo que eles comentam que é assim. Por exemplo, tem as pessoas que amam, que gostam de aprender com métodos tradicionais, que só conseguem aprender com os métodos ali bem, aquele coisa bem na escola e tudo. Tem aquela pessoa que é autodidática, que ela ama aprender sozinha, que ela gosta de aprender sozinha. E tem aquela pessoa que só consegue aprender se ela for lá e se jogar ali na prática e, tipo, ir fazendo ali, praticando. Então, uhum. assim, enfim, então, e qual que foi a sacada sua, assim, que você finalmente, você falou assim, caraca, eu tava fazendo tudo isso aqui errado, e a partir do momento que você começou a fazer o certo, o que que era o certo pra você, e que você deu essa virada no jogo ali? Então, Emerson, eu acho assim, tem várias coisas que eu fazia que depois eu vou ler, né? Sou formado em linguística, especialista em metodologia e abordagem de ensino. Tem coisas que eu aprendi que eu falei, caraca, eu fazia isso, mas não sabia que tinha um nome, né? Uhum. Mas assim, eu acho que o que mudou bastante para mim, e foi muito tempo depois, foi em 98 mais ou menos, foi quando eu fiquei sabendo sobre a lexical approach, abordagem lexical, porque Ok. mudou a maneira como eu via a língua até então, né? Mudou a maneira como eu via o vocabulário da língua e até mesmo a gramática da língua inglesa. Não que Você pode explicar mudou, um pouquinho o que que é esse léxico tá? gramática para o pessoal, A assim, só bem resumido? lexical approach assim, é uma abordagem de ensino que ela começou a ser divulgada com ênfase mesmo em 93. Foi o ano que eu comecei a dar aula. Mas eu só fui ficar sabendo a respeito dela em 97. E foi em 97 que eu tive aquele clique assim para continuar ensinando inglês. Até aí, né, eu comecei em 89, eu já estou em 97. Eu já estava dando aula em escola, né, particular desde 95 e aula de modo voluntário desde 93. É, entre 93 e 95, as minhas aulas elas eram aquelas aulas de escola, porque a aula de reforço para gurizada que morava na região ali. Então não tinha muito falar inglês, né? Mas eu achava legal porque eu estava reforçando alguns conceitos. E era aprender vocabulário e gramática. Então, o meu modo de aprender inglês sempre foi decorando gramática, decorando palavras soltas e tentando aplicar isso no meu dia a dia de alguma maneira para que eu falasse inglês. Deixa Tá? eu só puxar um gancho, deixa eu só puxar um gancho nisso aí. O que que você acha dessa questão de aprender palavras soltas, Denilson? O que que você Então, diria sobre isso, pro aí é que pessoal? tá, era o que eu fazia. Aí quando eu fui aprender sobre abordagem lexical, né, que eu leio a respeito, eu falo, peraí, tem um negócio diferente aqui. Aí eu comecei a ser introduzido ao mundo dos chunks of language. E aí abriu-se uma possibilidade imensa, gigantesca, de melhorar o meu vocabulário. Isso faz parte de cursos, palestras, livros que eu escrevo. Ah, os collocations, né, foi uma das coisas que mudou muito para mim, a ideia de collocations. Então, o pessoal quiser saber sobre collocations, entra no site inglesnapontalingua.com.br, tem bastante informações lá. Um resumo do que são collocations. A gente, quando vai aprender inglês, aprende muito palavras soltas. Então, eu vou aprender, por exemplo, a palavra door, né? E aí eu fico com aquela coisa de door, window, table, computer, telephone, pen, Uhum. enfim, palavras soltas. Quando a gente aprende a ideia de collocations, a gente vê que não sabe muito inglês. Quer dizer, a gente sabe um monte de palavras, mas não sabe combinar as palavras de modo correto, não sabe usá-las Não, de modo correto. não consegue E utilizar ela numa sentença de uma forma que faz sentido ali. Por mais que você se coloque, o pessoal fala assim, mas eu posso colocar gramaticalmente, né? Colocar, só que ainda não é a mesma coisa, que é aquele pulo do gato entre o nível intermediário para o avançado, que é o que a gente vai chamar de platô intermediário. Então você patina tanto no inglês que você fica ali, você sabe um monte de gramática, sabe um monte de vocabulário, mas não consegue se comunicar, ouvir e tal. Quando eu vou aprender sobre abordagem lexical e essa base de collocations, aí eu aprendo que não é só aprender porta, mas saber que eu posso fazer com a porta, tipo open the door, close the door, shut the door, knock on the door. Eu não me preocupo mais com phrasal verbs, eu me preocupo com a combinação knock on the door.
né? Um exemplo que eu dou. I'm going to shut the door. Então, assim, sempre dentro de um contexto. Então. Colocar algo a mais, porque não adianta nada eu saber, por exemplo, porta e não saber o que eu faço com essa porta, ou que tipo de porta que é. Um exemplo bem mais prático para o pessoal entender, e um que eu cito muito nos meus livros, é o de festa, né? A gente fala muito fazer uma festa. Vamos fazer uma festa? E em português, o aluno ele pode pensar assim, na minha cabeça eu estou ali estudando sozinho, não tenho aquela orientação, eu acho que eu posso falar make a party. E aí eu fico na dúvida, make a party or do a party? Quando na verdade em inglês o mais comum, né, é throw a party, have a party. Ninguém fala make a party, não se fala isso. Isso é um erro colocacional. We're going to have a party, yeah. We're gonna have a party, we're gonna throw a birthday party for o Emerson. Então, assim, a ideia de collocations foi o que me ajudou muito a melhorar o meu inglês. Se eu voltasse no tempo, lá em 89, 90, com a cabeça de collocations, com a ideia de collocations, com a ideia de abordagem lexical, que é o foco no vocabulário, nos chunks of language, para mim teria sido algo muito mais... teria me ajudado. Você teria reduzido o tempo, talvez em anos ali. Talvez em anos reduzido o tempo. Porque estudando sozinho... do seu resultado final. Porque estudando sozinho é aquela história, né? Naquela época, para mim, eu não tinha ninguém, não tinha internet, não tinha livros, né? Os livros que eu tinha eram os livros que eu conseguia arrumar. Eu tinha que ler os livros e interpretar tudo sozinho. Então, para mim, era aquela ideia natural de que, não, peraí, eu tenho que aprender inglês como? Decorando regra gramatical. Assim, eu sei um monte de regra gramatical em inglês. Se você sentar comigo e discutir gramática, a gente discute gramática. Escrever uma gramática na Inglaterra, alguns anos atrás, que eu fui ver e tinha erros, né? Erros gramaticais, olha só a maluquice. Porque o cara dá um nome pro negócio e fala, não, mas peraí, porque eu posso falar desse jeito e muda o nome. E aí, como é que fica? Tá, e a gente começa... aí eu vou... Sim. Assim, aí eu vou puxar um gancho, então, por exemplo, aqui, Denilson, sobre a questão de gramática. Então, você, por exemplo, a gramática domina ela muito ali. Só que, assim, o que as pessoas hoje em dia, o que elas querem, a maioria, é conversar. É tipo, vamos supor, vai lá, faz uma viagem, conversa. Por exemplo, você chega lá no aeroporto, consegue lidar bem com a alfândega, chega lá no restaurante e você quer pedir pro garçom, bater um papo com ele ali um pouquinho. Então, assim, e pedir informação na rua quando você estiver meio perdido. Então, hoje em dia, as pessoas estão procurando muito mais coisas práticas, assim. Então, assim, o que eu sempre digo para os meus seguidores, para os meus alunos, é que a gramática, a gente vai utilizar ela sempre assim, quando precisa. E ela não tipo como uma base, mas como precisa. Então a gente vai aprender tipo frases dentro de contextos. A gente vai aprender, por exemplo, situações. Só que a gramática ela vem quando você precisa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, isso faz parte de pesquisas que eu faço em neurociência, né? A gente pesquisa muito sobre isso e faz parte também de teorias da abordagem lexical. Quando as pessoas falam sobre gramática, tem que deixar bem claro que eu não tô... a gente vê muita propaganda do tipo assim, eu ensino inglês sem gramática. Você não precisa de gramática para aprender inglês. Calma aí que não é bem isso também, que a ciência fala, não precisa, né? Também já está bem, sim. O que a ciência fala há tipos de gramática. A gramática que eu posso deixar de lado de hora é a tal da gramática normativa, que é aquela dos livros, das regras, vai ficar decorando regrinha. Mas tem a gramática internalizada, a gramática de uso. E aí isso é um título de um livro meu, né? Gramática de uso da língua inglesa. E no qual a gente fala assim, você aprende gramática de modo natural. Por exemplo, quando todo mundo começa a aprender inglês, aprende a frase What's your name? Ninguém aprende a montar essa frase de modo gramatical, né? What é o pronome interrogativo. Usa-se o verbo to be conjugado na terceira pessoa is. Your é o adjetivo possessivo. Name é o substantivo. Então, assim, ninguém aprende a perguntar o nome da outra pessoa. Só essas regrinhas aí já deu embolado na cabeça. Pois é. Né? A gente aprende, como a gente aprende é o que a gente vai chamar de chunk of language. Estou dando um exemplo bem simples, bem básico aqui, bem bobo, né, de um chunk of language que é What's your name? E você então aprende a responder My name is Denilson, or Denilson, or My name is Denilson, but you can call me Dennis, well, you know. Então, assim, a gente tem esse tipo de conhecimento. Então, a pessoa está aprendendo gramática. Eu, como professor, estou ensinando gramática? Sim, eu estou. Gramática de uso, gramática internalizada.
A gramática normativa eu posso deixar depois. O paralelo aqui, e eu não quero que as pessoas confundam isso, é como nós aprendemos a gramática da língua portuguesa. Eu sei a gramática de uso, a gramática internalizada, é a que eu estou falando aqui normalmente, tranquilamente. Se eu precisar de algo mais rebuscado, aí eu vou na gramática normativa ver, opa, eu não posso falar a gente fomos, se eu falo a gente foi. Sim. Né? Mas então, assim, por exemplo, a gramática não como base. Então, por exemplo, ela não como base, ela dentro da abordagem lexical, a gramática ela está inserida dentro dos chunks of language, dentro do vocabulário. Entendeu? Okay. Na abordagem lexical, a gente até fala que ela é uma abordagem integrada. Por quê? Porque eu ensino gramática, vocabulário e pronúncia tudo junto. Pronúncia não são sons isolados. Eu tenho que aprender o som do TH. A diferença entre beat e bit não tem nada a ver. Pronúncia são aquelas coisas mais intrínsecas mesmo da pronúncia, que é connected speech, word stress, sentence stress. Eu já desde o começo aprender isso. Por isso que eu falo, se eu tivesse esse conhecimento todo, quando eu comecei a estudar inglês lá em 89, 90, eu teria, assim, reduzido o meu tempo de aprendizado, né? Para me sentir confortável em usar a língua. Sim, e, por exemplo, em quanto tempo, Denilson, desde que você... Então, por exemplo, você começou a estudar sozinho, comprava livros, era uma situação muito diferente dessa que a gente tem hoje aqui. Que o pessoal tem os conteúdos todo na internet. Por exemplo... Hoje, a gente tem tudo na internet. Todo mundo está cansado de saber, de ouvir isso, né? Só que assim, por exemplo, você acredita que hoje, se você fosse... você chegou à fluência em quanto tempo no inglês? E se você fosse... e se você fosse fazer com todos esses acertos, quanto tempo que você acredita que você... Eu não vou dizer fluência, eu vou dizer assim, falar e compreender muita coisa e manter uma conversação. Quanto tempo que você... fazendo tudo isso que você, por exemplo, hoje as pessoas que têm contato com você, as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, seus seguidores, meus seguidores, seus alunos, meus alunos, por exemplo, o que você, vamos supor, com tudo isso que você aprendeu, a forma mais adequada, você acredita que quanto tempo eles conseguiriam, colocando em prática ali todos os dias, alcançar, sair do zero e alcançar a fluência ali? Eu digo, vai muito de cada pessoa, né? Não tem bem Quando me perguntam assim, Denilson, quanto tempo levou para você ficar fluente? Eu digo que eu não sei. Eu só sei que eu comecei a estudar em 89, fui me sentir à vontade com a língua, acho que quando eu fui fazer meu segundo exame da Cambridge. Porque eu fiz o primeiro em 98, quando eu fui fazer o segundo foi quando eu já tinha outra cabeça, foi quando eu falei assim, opa, o negócio agora mudou. Né? Então, isso foi um período de 10 anos. Eu acho que eu teria reduzido aí, se eu soubesse, com tudo que eu tenho hoje, eu acho que eu teria reduzido uns 7 anos, digamos, talvez até menos, dependendo da vontade da pessoa. Eu vou colocar um cara meio ruim aqui, que tá sempre na berlinda. Então vamos colocar aí uns 3 anos. Mas se a pessoa for dedicada e fazer umas maluquices que eu fazia, que aí eu posso contar aqui alguma dessas maluquices, eu acho que dá pra aprender muita coisa em até um ano e meio. Não ser fluente para discutir assuntos da NASA, né? Enfim, assuntos mais rebuscados. Mas a pessoa se virar, se sentir... Isso aí seria um nível talvez até mais do que a fluência, né? O cara falar sobre NASA, falar sobre linguagem médica ali. Então as pessoas às vezes confundem que, assim, por exemplo, eu costumo separar em 2 fases ali. Eu separo, por exemplo, a pessoa que está com 0 ou com pouco conhecimento e ela vai chegar ali, por exemplo, a conseguir falar com naturalidade muita coisa e compreender muita coisa se ela estudar todo santo dia, no mínimo 30 minutinhos por dia, com as ferramentas certas ali. Em torno de 6 meses ela consegue falar e compreender muita coisa, mas para chegar à fluência realmente vai demorar em torno de 2 anos, 3 anos. Essa é a média da pessoa bem dedicada ali, porque o pessoal quer saber um tempo, eles querem saber, geralmente, o Emerson, mas eu quero saber quanto tempo. Todo mundo, enfim, quer saber quanto tempo, então o tempo seria esse. Denilson, eu vou contar um pouquinho aqui também, para o pessoal aí que não me conhece, para o pessoal que não me conhece, um pouquinho da história de como eu saí do zero e como eu dei essa volta por cima para conseguir ser fluente no inglês. E para você que não me conhece, eu sou fluente em inglês, francês e espanhol. E no português a gente vai lutando aí para chegar à fluência. E assim, eu brinco com o pessoal. Porque assim, então, o que aconteceu? Eu fiz uma mão meio
aversa, meio que o contrário ali. No Brasil eu também não tinha condição de pagar um curso de inglês quando eu tinha ali até os meus 17 anos, quando eu não trabalhava. E o que que aconteceu? Eu finalmente eu tive uma oportunidade de ir para a Europa. E nessa oportunidade de ir para a Europa, eu fui para uma região em Portugal, onde o pessoal é o Algarve, uma região no sul de Portugal, que o pessoal fala que é uma região dominada pelos ingleses, porque só tem ingleses por lá. Então, o que que aconteceu nisso? Eu comecei a trabalhar no restaurante, trabalhava, eu puxava assunto o tempo todo com os gringos ali, com inglês, com alemão, com francês, na academia, na balada, na praia e jogando vôlei. Então eu sempre estava ali forçando amizade com a galera mesmo e falando só aquele inglesinho assim, bem básico, que tipo, no Brasil eu costumo dizer zero, só que é difícil alguma pessoa no Brasil que sabe zero de inglês, porque querendo ou Uhum. não, a gente é um idioma que está muito próximo do inglês. A gente, querendo ou não, a gente vê coisas em inglês todos os dias, a gente vê situações em inglês, loja com nome de inglês, pessoas falando coisas, pronunciando coisas em inglês. Então, o inglês ele é muito vivo na rotina nossa brasileira. Uhum. E isso é uma coisa que, por exemplo, o contrário do que eu vi lá na Rússia. Para os russos é muito difícil falar inglês. Por quê? Porque você não vê quase nada em inglês, é tudo em russo, eles são uma cultura muito fechada. Então, por isso que eu sempre digo assim, alguém ali está falando ali também, muitos suecos também, sim, muitos suecos e nórdicos também, que tem lá nessa região de Portugal. Então, uma região que fala praticamente inglês, somente inglês. Quem não fala inglês, enfim, você tem que falar inglês nessa região. Então, o que que acontece? Então, para nós brasileiros, a gente já começa com o pé na frente, o que eu diria assim. Então, tem alguém ali dizendo, Teacher Pri, falando que mesmo assim tem muita Teacher gente Prin- que ainda está no zero. Então, isso. Então é uma coisa que vai divergir as opiniões, porque assim, se a gente for comparar, por exemplo, com países que eu tive, como a Rússia e, por exemplo, ali, a Grécia até que não, mas a Rússia, por exemplo, onde as pessoas não têm nada escrito em inglês ali, tudo está escrito em russo, eles têm um Google próprio deles. Eles são tão fechados que eles têm um Google próprio deles e eles não utilizam quase nada do inglês no dia a dia. Então, o que eu vi lá são pessoas que conseguem falar até o alemão, conseguem falar o francês e tal, mas o inglês eles têm muita dificuldade. Enfim, então eu comecei a falar aquelas coisas soltas ali, aprender alguma coisa e outra nessa rotina lá em Portugal. E aí, por incrível que pareça, o primeiro idioma que eu cheguei à fluência não foi o inglês, mas foi o francês. Eu tive a oportunidade de ir para Paris e eu morei lá um ano, estudei um ano em Paris, estudava dia e noite, praticava dia e noite, dormia com o fone no ouvido ali. Então, assim, o que que acontece? Eu vivi o idioma. E aí tem gente que me pergunta o seguinte, que fala assim, o Emerson, mas então você teve sorte, você foi para lá e você foi morar fora e você conseguiu aprender com o pessoal lá. Só que aí o que acontece é o seguinte, o que eu mais vi lá fora foram brasileiros que estavam lá há 5, 10, 15 anos e não falava nada de inglês. Pode acreditar, o pessoal não falava nada de inglês. Por que que eles não falavam nada de inglês ou de francês na França ali, principalmente esses dois lugares, principalmente onde eu tive? Porque eles viviam só no meio de brasileiros, Uhum. não estudavam o idioma, não saíam em situações para praticar o idioma. Então, assim, aí o que que eu puxo mais um gancho nisso aqui? É que eu conheci muitos brasileiros que nunca saíram do Brasil e que falam o inglês ou outro idioma com muita naturalidade, de forma até fluente mesmo, e que nunca saíram do Brasil. E o que eu mais vi lá fora do Brasil foram pessoas que estavam lá e que não praticavam. Então, o que que aconteceu? Eu peguei essa oportunidade e coloquei realmente, eu estudava de noite, praticava de noite, forçava a amizade com o pessoal nas baladas, em todos os lugares, e fazia essa prática, tanto em Londres, primeiro em Paris, fiquei um ano em Paris, depois um ano em Londres, então eu estudava e praticava o dia todo, então foi assim. Só que quando eu voltei para o Brasil, que eu vi que o inglês nosso aqui, eu achei que realmente o inglês que eu tinha aprendido lá
era o inglês que iria servir para o Brasil. Aí eu dei de cara com outro empecilho, Denilson. Tenta chutar qual que é o empecilho. Acho que Eu a aprendi o diferença. inglês britânico. Você aprendeu inglês britânico O e inglês britânico. a maioria era americano. E o nosso foco no Brasil é o inglês norte-americano. E assim, Uhum. eu não vejo eles como uma diferença assim tão grande. Só que assim, o que aconteceu para mim foi só adaptar a língua. Por exemplo, é mais algumas palavras mudam, claro, mas é mais o sotaque, você conseguir compreender, porque o sotaque americano, norte-americano, gostaria até que você desse a sua opinião. O sotaque norte-americano, na minha opinião, ele é um pouco mais rápido, ele é um pouco mais enrolado, e assim, eu tive mais dificuldade para compreender o inglês norte-americano do que o inglês britânico. Só que assim, foi questão de tipo. E aí eu fiquei ouvindo meses e meses, fazendo aquela prática até conseguir falar. Que você diria sobre tem uma diferença muito grande ou não tem? O que Assim, você acha? depende muito, porque eu também aprendi primeiro inglês britânico, né? Como eu fui fazer os exames de Cambridge, eu sempre trabalhei em escolas de inglês britânico no começo. Então, meu foco, durante muito tempo da minha vida, meu foco era inglês britânico, era fonética, fonologia, britânico, né? Era fonética e fonologia britânica. Então, o que acontece em relação a isso, eu já escrevi um artigo sobre isso no Inglês na Ponta da Língua, assim, por que a gente tem a sensação de que o inglês britânico é mais fácil? Né? Primeiro porque a gente se acostuma muito com ele, principalmente lá no começo, era muito mais frequente inglês britânico. O que eles colocam nos livros e o que eles falam com o mundo é o que a gente vai chamar de RP, ou Received Pronunciation, que é uma maneira mais clara de se falar, justamente por causa da comunidade conhecida como Commonwealth, que são todos os países que ainda cantam o God Save the Queen. Então eles têm que falar, a BBC tem que falar, né? Assim, a gente até brinca que o RP é o BBC, o BBC accent, é o sotaque da BBC. Porque eles têm que falar com o resto do mundo e têm que ser compreendidos. Então é aquela coisa assim, é um padrão. Mas tem locais da Inglaterra que se você conversar com a pessoa, você não vai entender nada. Se você não tiver acostumado, você também não vai entender. Por exemplo, na Escócia. Não, tô falando até em Londres mesmo. Tipo, você tem algumas regiões dentro de Londres, um pouquinho mais ao norte da Inglaterra e ao sul, que você vai falar assim, caraca, que inglês esses caras estão falando? Você tem que se acostumar com aquilo, né? Agora, assim, o inglês americano, ele tem suas características, né? O americano, o que a gente chama de Standard American English, ou inglês padrão americano, né, que é a linguagem do governo, né, que o presidente tem que falar. O Obama usava muito bem esse tipo de inglês. É um inglês mais claro, é um inglês mais tranquilo. Ele não pode falar como o cara do Texas, ou como o cara da Califórnia, ou como o cara de Nova York. Aí o negócio complica, né? Mas assim, varia muito, né? É como em português, a gente pode entender alguns sotaques dentro do Brasil e outros não, né? Se você E puxando esse gancho então aí, qual que você diria que é o inglês padrão americano? Existe um inglês padrão americano? Sim. Ou seria um padrão geral? Tem. Qual que você diria que é o inglês padrão? Não, Geralmente o pessoal tem mais facilidade. Porque, por exemplo, se a gente vai ali no Texas, o pessoal fala tudo enrolado ali mais no sul e é mais difícil. Então, qual que seria o padrão assim? O inglês padrão americano é o inglês da CNN. Se você escuta a CNN internacional, você vai ver que eles falam num ritmo mais tranquilo, né? Se você escuta discursos de governadores, de políticos, né, você vai ver que eles falam de um modo mais tranquilo. O pessoal da Fox News também, eles falam muito mais um padrão americano. Então, assim, esse é o que a gente vai chamar de Standard American English. Standard American, inglês americano padrão, isso. Né? Mas tem outros sotaques dentro dos Estados Unidos. A gente tem mais de 27 sotaques só de inglês dentro dos Estados Unidos. Né? O mais antigo e o mais difícil de ser entendido é o que a gente chama de Appalachian English. O Appalachian English é coisa de louco, não é para qualquer um. Né? Então, assim... Você consegue dizer qual região mais específica ele é, esse inglês? Das montanhas dos Apalaches, ele fica nesses países... fica mais
um ladinho subindo o Texas, Alabama, não. Mas, Alabama. Então, geralmente naquela região ali mesmo. mas vai subindo até o Canadá, né? Assim, você tem a área você tem uma faixa de montanhas ali, que é o que o pessoal fala. É o jeito que eles falam. Então, assim, por exemplo, para eles não existe a palavra, existe o there, eles conhecem there, por exemplo. She lives, no padrão americano a gente vai falar she was living there. She was living there. Né? Eles vão falar she was living yonder. Eles falam yonder, não there. Yonder é uma palavra antiga para there. Então eles têm um vocabulário próprio. Quando se trata do gerúndio, né? Do gerúndio não, do particípio presente, que é eu colocar ing no verbo. Então, por exemplo, I am studying. Eles vão dizer I am a studying. Eles colocam um azinho na frente. O sotaque é bem mais carregado. A gente até, linguisticamente, a gente fala que esse sotaque dos Apalaches, né, da montanha, o Appalachian English, ele é muito próximo do inglês chauceriano. Chaucer é de 1300. Só para você ter uma ideia de quão antigo é esse sotaque, de quanto ele mantém uma certa regra, estrutura ao que era o inglês originalmente. Então, a gente estuda muito. Eu estudei assim, eu comecei a estudar em novembro do ano passado e confesso que até hoje continuo lendo muito a respeito, porque é um assunto que me interessou bastante. Linguisticamente falando, né? Sim. Então, assim, e aí, Denilson, então, para fechar aquela questão que eu contei ali minha história, como que eu aprendi, como eu cheguei à fluência nesses idiomas. Então, assim, a grande volta por cima que eu dei, que eu acredito que eu dei, e que eu recomendo para todo mundo o tempo todo, que eu falo lá para os meus seguidores, para os alunos, que eu falo isso porque a gente tem que falar o tempo todo, porque o ser humano a gente tem que estar lembrando ele. E você não pode só estudar, você tem que praticar. Então, por exemplo, e uma coisa muito importante, que alguns desses poliglotas que eu sigo ali, que eu acompanho o material deles, um deles é o Steve Kaufman. Ele fala o seguinte, ele fala uma coisa que geralmente quando a gente chega na fluência em idioma, como você falou lá no comecinho, a gente entende implicitamente, internamente, o que a gente tem que fazer, só que às vezes a gente não sabe explicar aquilo. Então, por exemplo, essa coisa que ele me explicou, que é um insight assim, muito, muito poderoso, é o seguinte, ele fala humildade e você se jogar, praticar, se jogar e não se preocupar em errar. Você tem que ser uma pessoa... Por que ele fala sobre humildade? Porque assim, você vai ter que falar quando você não sabe, você vai ter que se jogar e falar, e você vai... por exemplo, ele fala assim, que você... Ninguém... o que ele fala é assim, ninguém é tão... como é que é a palavra que ele utiliza? Não é perfeito, mas eu não estou encontrando essa palavra certa. Ele fala assim, ninguém é tão perfeito para não poder ser julgado, corrigido, porque assim, quando você está aprendendo, geralmente tem as pessoas que te ajudam e tem aquelas pessoas que te julgam. Então, assim, você não deve ser tão assim, por exemplo, a palavra não está vindo, mas você não deve ser tão delicado de forma a você não aceitar alguns julgamentos. Julgamentos eles virão. Só que assim, você tem que passar por cima deles, porque você é um aprendiz, você vai errar, você vai aprender errando, cometendo erros. Então, isso é uma coisa que assim, quando eu morava lá em Londres, eu falava, nossa, eu cheguei lá achando que eu falava inglês, achando que eu já estava arrasando. E quando eu ia falar com os nativos, eu via assim, que eles perguntavam o que eu estava falando, eles perguntavam o que era aquilo, perguntavam se eu estava misturando espanhol com inglês. Eu falo assim, cara, no Brasil a gente não fala espanhol, a gente fala português, eles acham que a gente fala espanhol. Então, assim, eu errava e continuava, e aí eu falava assim, você me corrige, por favor, você me ajuda? E aí, assim, então, sempre nesse sentido de que, assim, você tem que tentar, tem as pessoas que vão te julgar e você não pode se importar com isso. E as outras duas coisas que ele fala, então, você tem que se jogar, você não pode só estudar, você tem que estudar e praticar, você tem que sempre fazer os dois. E é isso, e sempre, por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, eles querem uma fórmula mágica para você conseguir falar o inglês, tipo, falar assim, tipo, Emerson, como é que eu falo inglês? Eles querem que, tipo, numa resposta só, eu consiga dar essa resposta para eles falarem inglês.
E esse outro insight do Steve Kaufman, que é um poliglota que fala, se não me engano, mais de 10 idiomas fluentemente, eu não sei se é isso, eu estou chutando aqui, deve ser mais ou menos isso. O que ele fala é o seguinte, você tem que sempre continuar fazendo os inputs. Ou seja, você tem que fazer tipo 80% de input e 20% de output. Talvez você tenha a sua teoria aí, eu tô vendo que você tá até... Talvez tô... Não, eu tô então, assim... mas assim... porque são assuntos assim... conclua, depois eu falo sim, aqui. Mas assim, e aí, só concluindo. Então, que ele fala que você tem que aprender no mínimo umas 5 ou 10 frases novas por dia dentro de contexto e ouvir todo dia o inglês, se expor a coisas que você gosta e fazer isso, você nunca vai ficar pior do que você tá. Você sempre só vai ficar melhor, você nunca vai ficar pior. Então, ou seja, se você estudou hoje 30 minutos, significa que você está um pouco melhor do que ontem. Se você estuda amanhã mais 30 minutos, você está um pouco melhor ainda. Você não vai ficar pior. Você só vai ficar pior se você parar e não praticar, não fizer nada. Mas aí ele fala isso, que também tem muita gente que quer falar, só quer chegar lá, falar, mas não tem nada tipo para falar. Assim, não tem nada de inglês dentro da mente. E aí a pessoa quer falar. Então, ou seja, tem que continuar aprendendo, tipo 80% de aprendizagem e 20% de output, de falar. Então, isso é uma coisa assim que eu pego bem firme com o pessoal. É algo que eu... enfim, essas principalmente foram alguns desses requisitos assim que eu senti um boom assim, na minha fluência de inglês, tanto de espanhol quanto de francês. Assim, tem algumas coisas que você falou que eu acho curioso, assim, em 2003 foi quando eu lancei meu primeiro livro, que é esse daqui, Inglês na Ponta da Língua. 2003. Nesse livro eu falo sobre a questão do erro, né? Errar. Você vai errar, erre bastante, porque é errando que você aprende. Então eu falo isso já nesse livro. Antes disso eu já estava escrevendo artigos sobre isso. Outra coisa que eu já escrevia lá em 2002, 2003, e falava para meus alunos era assim, cara, o que eu fazia, aprender uma língua, aprender inglês, não é só você... E hoje nos meus cursos, né, os cursos que eu ofereço, eu falo para as pessoas... A gente tem um estudo formal. Quando me perguntam isso em live, quanto tempo eu tenho que estudar inglês? Cara, você tem que estudar. Melhor você estudar 30 minutos por dia do que 30 minutos em uma semana. Então, todo dia você tem que estudar alguma coisa. Esse estudar alguma coisa é o estudo formal, né? Isso já é questão pedagógica. Fora isso, você tem usar aquilo que você aprende. Então, algumas coisas que eu fazia lá em 90, 91, 92... Eu estudava inglês das 10 à meia-noite, quando dava, não era todo dia também que eu estudava, das 10 às 11, enfim, eu tinha meu horário de estudos. Eu estudava inglês, estudava gramática, ou vocabulário, ou lia um texto, ou ouvia um texto, eu fazia alguma maluquice para que eu estivesse aprendendo. Para que estivesse sempre em frente, sim. Quando eu acordasse no dia seguinte, eu colocava o inglês no meu dia a dia. Aí o pessoal fala assim, é colocar o celular em inglês, não sei o que também, só que naquela época eu não tinha celular. Mas o que eu fazia? Eu andava com um bloquinho de papel comigo o tempo todo. Eu já acordava dando bom dia para mim em inglês. Eu já dizia o que eu ia fazer. Quando eu ia fazer alguma coisa, eu tentava dizer em inglês, ok, now I am... Tudo errado. Eu deveria falar em inglês do tipo assim, now I am going to brush my teeth. Igual o índio, mas estava... eu estava usando o vocabulário, as expressões, a gramática, o que seja, que eu estava aprendendo, né, no meu estudo formal. Quando eu estava dentro do ônibus indo para o trabalho, que eu comecei a trabalhar cedo, eu ficava lendo a placa dos carros em inglês. Eu ficava lendo o número de telefone nos billboards, nos outdoors, como a gente fala em português, em inglês. Quando eu estava na sala de aula, depois na escola, de faculdade, sala de reuniões, ou na igreja ouvindo o pastor falando alguma coisa, se eu tivesse que fazer alguma anotação, eu anotava em inglês, eu não anotava em português. Então, assim, eu estava dentro do ônibus, mais uma, né? Ou estava no banco para trocar um cheque. Eu descrevia pessoas em inglês ou o ambiente em inglês. Eu olhava para uma pessoa, via o que ela estava vestindo, como que ela era, e mudava e ficava ali. She's wearing a black t-shirt. She's got long hair. I think she's here for... E dentro da minha cabeça eu usava o inglês que eu vinha aprendendo. Então, essas eram coisas que eu fazia. Então, assim, Legal.
no meu primeiro livro, né, lá em 2013, eu escrevo isso. Eu falo isso no Inglês na Ponta da Língua já no Orkut, quando a gente começou a dar dicas no Orkut, eu já falava isso. Que inglês não é só estudo formal, né? Inglês ou qualquer outra língua é você aplicá-la, como a teacher Pri colocou aqui, né? Tem que contextualizar, e é justamente isso. Quando eu conto a minha história, Emerson, as pessoas falam assim, tá, mas quem te corrigia quando tu errava? Eu não tava nem aí para erro, sabia? Sabe, assim, quando alguém... eu lembro que um tempo atrás eu encontrei um caderninho. Isso era outra coisa que eu fazia. Eu tinha um diário. Aí tinha amigos que enchiam o meu saco. Tem diáriozinho, coisa de menininha, não sei o quê. Mas assim, era um caderninho que eu tinha no qual eu escrevia as coisas que eu fiz numa semana, que eu fiz no dia, ou que eu ia fazer no futuro, que eu sonhava em fazer um dia. Com isso eu estava praticando o passado e o futuro em inglês, e estava escrevendo. Estava escrevendo em inglês. E meu caderninho, meu diário, digamos assim, ele era em inglês. Escrevia em inglês. Eu encontrei um desses cadernos anos depois. Eu estava dando aula, já tinha livro publicado, enfim, aquela novela toda. Quando eu encontrei esse caderninho, eu fui dar uma olhada. Fiquei olhando, meu Deus do céu, como eu falava muita besteira, como eu falava errado, escrevia errado. Olha que ridículo, que coisa feia. E eu penso assim, né? Tem gente que fala, dá vergonha. Falando naquele primeiro momento que eu vi, eu me senti envergonhado. Caraca, eu devo ter eu cometi muito mico por aí. Só que depois eu falei assim, que bom que eu tô vendo que eu errava, né? Porque é sinal de que eu melhorei. Porque o triste seria se eu pegar e falar, nossa, né, eu tava aprendendo inglês, por que que eu desisti? Por que que eu parei? Né? Então, o fato de eu ver e ver que eu me dei bem, e tô bem melhor hoje, é sinal de que a coisa progrediu. Então, assim... Sim, sim. Pode ter. Não, e assim, eu ia te fazer um gancho aqui, uma pergunta, mas... Não, é que essa ideia de aprender, é o aprender inglês constantemente. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, né, elas não... É o que as pessoas não têm hoje. Eu vi aqui um comentário, rapidinho, que tem a ver também com isso, né, que uma menina pegou e colocou aqui, deixa eu tentar achar, que ela fez letras e ela tem mania de perfeição, que foi outra coisa que você falou. Lá no Inglês na Ponta da Língua, não foi, a Kátia Queiroz, Jorge Kátia Queiroz, ela disse assim, busca a perfeição e não falo nada. Já fiz curso, sou formada, mas não atingi a fluência. Grande bloqueio. Kátia, tá ali o nome dela. Então, assim, em 2014 eu escrevi um texto no Inglês na Ponta da Língua falando por que brasileiro não aprende inglês. O brasileiro não aprende inglês porque o governo não investe, porque o teu material não é bom, porque a escola não ensina, é só verbo to be e tal. O brasileiro não aprende inglês porque tem muita oportunidade hoje. O brasileiro ele não aprende inglês porque ele tem a mania de perfeição gramatical e perfeição de pronúncia. Cara, chinês falando inglês ou italiano falando inglês, os caras falam do jeito que eles querem, se comunicam, não estão nem aí se ele tá falando beat ou se ele tá falando bet, se o som do TH tá certo ou se tá errado, ele tá falando. Ele quer, entendeu? Entendi. Então, fome ele não passa, ele tá indo. Se ele quiser melhorar o inglês dele, ele sabe que ele vai ter que melhorar, mas por enquanto tá bom. Eu estou me comunicando. Sim, né? Então, isso é muito legal. E aí é essa pegada que justamente que a gente estava falando ali e que é sempre bom reforçar que esse é o principal, por exemplo, toda pessoa, todo professor de inglês, toda pessoa que já adquiriu a fluência, eles vão saber te falar esse principal erro do brasileiro, de querer falar perfeitinho, de querer falar tudo bonitinho e não errar nada. Então aí entra aquelas 3 quesitos chaves ali. Não tenha vergonha de errar, você vai ter que errar. Você vai ter que ser humilde suficientemente para aceitar que ser humano não é perfeito, que a gente erra, que a gente aprende errando. E outras questões, nunca deixar de aprender, porque se ontem você estava no nível e hoje você está continuando a estudar, você nunca vai ficar pior, você sempre vai ficar um pouco melhor. Só que às vezes isso é uma coisa que, por exemplo, o que eu sempre falo para os nossos... para os meus seguidores ali, os alunos. Estude no mínimo. Olha só, se você quiser ver um resultado de verdade, se quiser ver um resultado, cara, um resultado, puta resultado, pega 30 minutinhos por dia do seu dia, com os materiais legais, vai lá no Inglês na Ponta da Língua, vai lá no YouTube, no meu YouTube, tem um curso lá de inglês gratuito para iniciantes, inclusive, aproveitando aqui para falar lá no meu canal do YouTube, o Emerson Oliveira Academy, tem um curso de inglês gratuito para iniciantes do zero. Ele é só uma base. Toda quarta-feira tem aulas ao vivo, novas aulas. Então, assim, pega algum curso gratuito, pega materiais e vai fazer isso durante 6 meses, 30 minutinhos por dia. E não se preocupa, por exemplo, passou uma semana, um mês, não se preocupa. Passou 1 mês e meio, 2 meses, não se preocupa. Passou 2 meses e meio, 3 meses, não se preocupa. Faz isso
durante no mínimo 6 meses para você ver o tanto que você vai ter evoluído. Você vai olhar para trás e vai falar assim, porque até profissionais, profissionais de desenvolvimento, eles falam que você não consegue ver que você se desenvolveu, que você tá melhor em um curto tempo. Você tem que olhar a um médio prazo ou um longo prazo atrás para você conseguir ver que você melhorou. Então, a pessoa que estuda, tipo, uma semana e quer ver que ela melhorou, um mês e quer ver que ela melhorou, ela dificilmente vai conseguir seguir em frente, porque ela vai ver que não melhorou, porque não é assim rápido assim. Então, faz isso. 30 minutinhos por dia, no mínimo, 6 meses. Coloque esse desafio aí. Todos vocês aqui que estão ouvindo a gente, se alguém... só concluindo assim, se alguém quiser colocar esse desafio em prática agora, 30 minutinhos por dia, todo santo dia, durante no mínimo 6 meses, pega lá os materiais do The News, pega os meus materiais e faz isso todo dia. Fala pra gente daqui a 6 meses. Conta pra gente, volta pra contar pra gente, dá o depoimento do tanto que você melhorou. Você vai ver que não tem erro, não tem erro. Eu quero voltar deixa eu só voltar num ponto que tem a ver com isso aí. Sempre que me perguntam assim, Denise, quanto tempo vai... Se eu começar a estudar inglês hoje, eu vou ser fluente daqui a um ano? O que eu falo para as pessoas, Emerson, é o seguinte: não se preocupe com o tempo, né? Preocupe-se em estudar um pouco a cada dia. O pouco que você estudar hoje vai somar com um pouco que você estuda amanhã, com um pouco que vai estudar depois de amanhã. É uma questão de somatórias. O Stephen Krashen, que é um linguista super respeitado, ele fala a ideia do I+1, né? Que é a ideia de eu estar sempre aprendendo um pouco mais e aumentando o meu conhecimento. E assim, essa ideia de aprender um pouco mais, eu sempre concluo dizendo o seguinte: se você começar a fazer isso, né, tipo a tua ideia dos 30 minutos durante 6 meses. Daqui 6 meses, tem que ter alguma estratégia, né? Tem que ter daqui 6 meses você não vai ser fluente em inglês, não vai estar falando inglês pelos cotovelos, mas você vai estar falando muito mais do que o que você fala hoje. Isso é crucial. Né? E só uma outra coisa antes que eu esqueça aqui, você falou anteriormente de input e output, né? Legal, essa aí também é uma teoria do Krashen, década de 70, né? Um linguista, e tem um problema hoje no input. Eu quero deixar isso bem claro para o pessoal falar assim, só para todo mundo entender. Só um detalhezinho, parece que a Silvânia ali pegou o nosso desafio, ó. 30 minutos todo dia e anoto, beleza, então vamos lá, sim. Aí, assim, a questão do input, hoje, como especialista, eu vejo assim, a internet, pessoal, tá cheia de conteúdo, tem conteúdo para tudo quanto é lado. Outro erro do brasileiro, e eu já escrevi sobre isso também, se você quer ser um estudante de inglês, não seja acumulador de conteúdo. Tem gente que sai seguindo 300 perfis no Instagram, se inscreve em 400 canais no YouTube, inscreve-se em lista de e-mail de um monte de gente. E aí, assim, tem muito conteúdo e não aprende nada, é claro. Você está, assim, empanturrando de informações. Você não vai aguentar isso tudo. Fica perdida. Fica perdido. E a teoria do input, né, quando ela é estabelecida lá na década de 70, 77, se eu não me engano, o que o Krashen falava, juntamente com os outros linguistas, é que esse input ele tem que ser comprehensible. Ele tem que ser inteligente. Tem que ser algo que tem a ver com você. É você planejar, eu quero aprender inglês para quê? Meu foco é esse. Então, eu vou estudar isso, isso, isso e isso. Beleza. E aí vem a ideia do output. Então você tem o comprehensible input, que é o que você vai consumir, é o conteúdo que vem até você. E aí todo mundo vai direto para o output. Agora eu tenho que colocar isso para fora. Só que linguisticamente falando e neurocientificamente falando, tem uma coisa que acontece aqui no meio, que é o tal do intake. O intake é muito mais importante do que o input e até mesmo do que o output. Porque o intake é o processamento da informação. É o processamento do conteúdo que você está tendo, né, de adquirir aquela confiança e colocar para fora. E outra coisa, nem todo input será transformado em output, porque vai ser... você vai ler um monte de coisa, tipo, eu sei um monte de coisa em inglês, mas nem tudo isso eu uso. Às vezes eu escuto alguém falando alguma coisa, uma teoria, eu falo, eu já li sobre isso. Mesmo em português. Eu sei o que é, mas nunca falei sobre aquele assunto. Então eu tenho um input, mas eu nunca usei como output. Mas ele está na minha cabeça de alguma maneira. Então isso é uma coisa que... eu tenho um curso para professores. Eu dou um curso de inglês para professores chamado Lexical Teacher, né? E no qual eu falo muito sobre a importância do intake, que hoje em dia é algo que as pessoas, na teoria linguística, têm deixado muito de fora. E isso é importante para a gente. Tá? Mas vamos lá, continuando. Sim. Tá, não, legal.
E assim, por exemplo, eu vou só deixar então ali pra galera ali que gostou. Pessoal, então, manda então pra gente hashtag 30 minutos por dia, 6 meses. Então, 30 minutos por dia durante 6 meses e manda aqui pra gente no meu inbox ou no inbox do Denilson o depoimento de vocês lá, depois de 6 meses, mostrando o tanto que vocês evoluíram. Vocês vão ver que sem dúvida, vocês vão conseguir um resultado brutal, mas não se importe, não se preocupe com, por exemplo, uma semana, estudou uma semana, praticou uma semana e tá lá. Ah, eu não aprendi. Um mês, foca nesses 6 meses no mínimo. Denilson, faltam uns 9 minutinhos para a live cair, que ela cai com 1 hora, né? Ela cai, né? Uhum. Você quer, assim, a gente só responder algumas perguntas do pessoal? Sim, pode ser. A gente faz um Q&A aqui, final? Aí você responde uma e eu respondo uma, a gente responde, sei lá, tipo umas duas cada um aí, a gente fecha algo. Sim. Pode ser. Eu só quero, a Jéssica Aires, ela me viu falando do curso de professores, ela perguntando aqui, como faz para participar do seu curso? Lá no site inglesa.lingua.com.br tem uma areazinha cursos, aí tem o curso para professores, aí você clica nele e tem as informações do curso. Ou manda um recado para mim aqui mesmo pelo Insta, né, por DM, que aí eu te respondo. Mas tá lá o conteúdo, as informações sobre esse curso, o Lexical Teacher, é um curso para professores, tá? Inclusive tem algumas pessoas que estão na live aqui que participam do curso. Pessoal, manda dúvida aí. Se tiver alguma dúvida, manda aí que agora é a hora. É a hora. That's the time. Eu vi uma pergunta aqui. O Sátiro 2, ele colocou assim: Actually, I hate grammar. What can I do? Grammar, no way. Ha, 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 ha. É o que a gente falou no começo, né? Acho que ele perdeu o início da live. Eu vou só responder, né? A gramática que você odeia, Sátiro, é a gramática que a gente chama de gramática normativa. Essa aí praticamente todo mundo odeia. Você pode aprender inglês sem ela, tá? Por um tempo, aprendendo gramática de modo mais natural. E aí eu tenho várias dicas no meu site sobre isso. Como aprender inglês, a gramática de modo natural. É entender o que é gramática. Esse é o grande problema que as pessoas têm hoje. Sim, e só complementando essa questão, então a gente falou no começo que isso, assim, falando numa linguagem um pouco diferente da do Denilson, então assim, você tem que usar a gramática não como base para você aprender o idioma. Você utiliza a gramática quando você precisa, quando você tem duas palavras parecidas, que você precisa da gramática para diferir elas, quando você tem duas palavras com, enfim, que elas se parecem muito ou que elas vão complicar, você vai ter que utilizar a gramática. Então, não como base, mas só quando você precisa. E uma frase da Catulome, que ela fala... Catulome, você conhece a Catulome, né, Denilson? Catulome, ela é uma das maiores poliglotas do mundo. Foi ela que começou essa questão de tradução simultânea. Ela traduzia, assim, ela foi a pioneira nisso tudo. E ela traduzia, tipo, eu acho que 4 ou 5 idiomas simultaneamente. Ela fazia tradução de 4. Ela foi, assim, uma coisa de outro mundo. E ela é uma das poliglotas, assim, que eu mais admiro. E ela fala o seguinte. Ela fala, não é possível você aprender um idioma da gramática, mas é possível você aprender a gramática do idioma. Ou seja, aí entra uma questão que eu tô no nível iniciante aí, quase no intermediário do russo, e eu tô só olhando a hora aqui para ver se não cai essa live nossa. Então, assim, e eu tô aprendendo russo, e eu gosto dessa forma de aprender sempre com frases contextualizadas, sempre ouvindo áudios, estudo de texto. Então, fazer sempre dessa forma mais prática, ver diálogos. Eu utilizo o Anki, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu utilizo muito ele para colocar as frases ali, eu mesmo gravo o áudio. E assim, o russo é o idioma que o pessoal tudo fala. Não aprenda o idioma igual o russo com gramática, pelo amor de Deus, nunca na sua vida, porque é muito complexo, é muito complexo. Só que assim, eu amplio isso para muito mais. Eu digo isso para qualquer idioma, não aprenda sendo a base a gramática. A gramática é só quando você vai precisar mesmo ali. Deixa eu só falar um negócio aqui, que a Estela está colocando. A Estela me acompanha bastante, então eu quero só acalmar a Estela, dizendo o seguinte, ela escreveu aqui, usar gramática quando precisa, mas a gente precisa sempre de gramática para formar a frase, gente.
A pergunta que eu faço aqui, Stella, inclusive no meu curso para professores, eu falo isso. É, quando eu vou formar uma frase em português, tipo o que eu estou fazendo aqui agora, eu estou pensando em gramática normativa? Eu estou pensando em regra gramatical? Quando eu vou montar uma frase em inglês, fazer uma pergunta para alguém, eu penso assim, caraca, agora eu vou ter que usar o pretérito perfeito, mais que perfeito ou imperfeito. Né? Então, a gente precisa de gramática, gramática normativa, que é a gramática das regras. Preciso quando eu vou escrever um texto mais sério, quando eu tiver uma dúvida de gramática, tipo, eu estou falando, sabe que isso está errado? Mas eu tenho uma gramática aqui dentro, eu tenho uma gramática de uso que ela é adquirida de modo natural, que é essa gramática que eu prezo muito, que eu falo bastante, tá? Então, no meu livro, Gramática de Uso da Língua Inglesa, esse livrinho aqui, eu explico muito sobre isso, inclusive no site. Eu não tô, gramática é necessário, não tem milagres. Que gramática? É uma confusão que as pessoas fazem muito grande com isso. E eu deixo bem claro para todo mundo. As pessoas falam assim, esse livro eu escrevi em 2013, ele foi publicado em 2013. E muita gente fala assim, mas Enilson, você sempre falou contra a gramática, como é que você agora escreve um livro de gramática, um livro de gramática? Eu falo, eu nunca falei contra a gramática. Eu só digo que há diferentes tipos de gramática. Gramática normativa, que é de regras, e eu tenho uma gramática que a gente vai chamar de gramática natural. No meu primeiro livro, eu falo de 3 tipos de gramática e falo para as pessoas, qual dessas você acha que é a que você vai usar para se comunicar mais? Quando eu citei o exemplo do What's Your Name, eu vou mudar agora, um monte de brasileiros sabe dizer The book is on the table. Pergunta para a pessoa que fala The book is on the table o significado. Ela vai dizer, o livro está sobre a mesa. Pergunta para ela por que o verbo to be está na terceira pessoa do singular aí. Ela vai dizer, e tem verbo to be nessa frase? Pergunte para ela onde que está a preposição e qual é a preposição usada. Ela não vai saber. Ela sabe a frase, ela sabe usar. Agora imagina se eu aprendo muita coisa em inglês, sem precisar analisar gramaticalmente, fazer análise sintática, e sou capaz de me comunicar. Né? Então, assim, essa é a diferença entre eu saber gramática normativa e a gramática de uso. E é isso que as pessoas têm que entender. Né? Eu não falo contra a gramática. A gramática é necessário? Claro que é. Né? Eu vou precisar. Mas no aprendizado, a gente tem 2 fios aqui e a gente tem que saber diferenciar os dois e saber quando usar cada um deles. Sim. Bom, para a gente fechar aqui, eu acho que não vai dar para responder mais alguma. Denilson, muito obrigado. Obrigado, valeu demais pela oportunidade aí de falar de poder ter essa conversa aqui. Eu aprendi muito aqui. Eu aprendi muito aqui nessa. E assim, eu acredito que quem está assistindo aí também aprendeu muito e muito obrigado por todo mundo que participou com a gente aí, que está aí com a gente até o final. Deixa eu só, assim, quanto tempo tem? A gente tem 1 minuto e pouquinho só, tá. Vai cair. J.K. Winner. J.K. Winner coloca aqui, como o aluno vai saber flexionar o verbo na terceira pessoa do singular do presente simples sem conhecer as regras gramaticais para isso? Se formar alguns verbos irregulares sem conhecer a regra. Como é que a gente sabe que eu tenho que falar assim, eu tomei café hoje de manhã? É natural, então eu aprendo como vocabulário, eu aprendo como um léxico. E é isso que eu falo em todo o meu trabalho, em todos os meus cursos. Né? O pessoal quiser saber mais, leia o Inglês na Ponta da Língua. O Emerson, muito obrigado, um prazer poder conversar contigo, agradeço. Trocar ideias aqui. Só para deixar um gostinho aí pro pessoal, que ainda falta 1 minuto. A gente vai fazer provavelmente, eu e o Denilson, a gente vai combinar uma outra live, a gente pelo menos no papel tá isso, né, Denilson? Então, pessoal, manda pra gente lá no perfil do Denilson, lá na minha página também, falta 1 minuto e 50. Manda pra gente dicas de assuntos que vocês querem ver aqui que a gente traga para vocês, dicas de assuntos, de temas, que a gente já tem alguns temas aí já feitos aí, e aí se vocês tiverem sugestão, manda mais aí pra gente que a gente vai voltar aqui mais para conseguir ajudar vocês, enfim, de forma cada vez mais específica, com os erros, aliás, com as dúvidas cada vez mais específicas de vocês, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Denilson. Valeu. Thank you so much. Valeu. Valeu. Thank you. Valeu. Take care. Bye-bye. Thank you. Take care. Tchau, tchau.